Desvendando Enigmas Fiscais hoje vai trazer para você um conceito importantíssimo, que é o conceito de regime tributário. O que é esse regime tributário e como ele impacta diretamente no seu negócio, no valor dos tributos que você vai pagar, no preço do seu produto. O regime tributário ele é o coração, ele é o início ali, é o que vai informar o modelo de cálculo dos seus tributos. Por isso é importante você entender o que é e o seu impacto, obviamente, que você já sabe que eu não trago aqui somente conteúdo teórico ou conteúdo de cálculo, eu trago para você a essência, a lógica, porque eu quero que você seja um profissional diferente, eu quero que você seja um profissional tecnicamente capacitado, obviamente, mas estrategicamente preparado para atuar na área de tax, na área de compras, ou você que é um empresário, precisa entender qual é o impacto disso no seu custo, no seu preço, você chegou no lugar certo. Então já deixa logo o seu like, principalmente você já acompanha aqui o nosso canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não deixa também de se inscrever e ativar o sino, porque a área fiscal é repleta de conceitos que vão se somando, vão se acumulando e você não consegue entender nada somente num vídeo desse. Você precisa de mais conceitos. Quando você ativar o sino, toda vez que eu subir um conceito novo por meio de um vídeo, você vai ser notificado e não vai perder absolutamente nada do que eu entrego aqui para vocês no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de regime de tributação. Vocês sabem que eu já gosto de fazer aqui um esqueminha, né? Então nós vamos falar de regime de tributação. Hoje, no nosso sistema, né, de tributação atual, nosso sistema tributário nacional, nós temos 3 tipos de regime. Nós temos o regime do Simples Nacional, nós temos o regime do lucro presumido e nós temos o regime do lucro real. Muito provavelmente você já sabe isso, né? Se você está aqui, muito provavelmente você já sabe isso. Ou se você não sabe, eu vou explicar, não vou dizer para você somente isso, eu vou dizer o que é e por que isso existe, para que isso existe. Então, simples, lucro presumido e lucro real, vamos explicar um pouco mais, vamos detalhar um pouco mais cada um deles, para vocês conseguirem entender a essência lá no final, quando eu chegar lá nesse momento de trazer essa essência para vocês. Nesse primeiro momento, o simples, eu preciso dizer para vocês que é o regime mais adotado hoje no Brasil pelas pequenas, né, pelas micro e pequenas empresas, o que muitas vezes pode ser um grande erro, a depender aí dos seus custos, das suas despesas. As pessoas às vezes adotam esse regime por ser um regime mais fácil, até mesmo de operacionalizar. É mais fácil, é mais simples, mas ele não necessariamente é o que traz a menor carga tributária para você. Então, se você é empresário, está iniciando o seu negócio, ou se você está aí no regime do simples, até já está operando, é importante revalidar. Ou de repente, quando você iniciou o seu negócio, era o simples mesmo que era a melhor forma de tributação. Mas e hoje? Será que ainda é? Não necessariamente. É importante que você contrate um profissional que esteja apto a fazer os cálculos e entender se realmente o Simples Nacional é o melhor regime para você. Num primeiro momento sempre parece, até porque ele tem uma carga tributária reduzida em regra. E ele soma. O Simples, ele faz com que a gente tenha ali o ICMS, o IPI, o PIS, a COFINS, o ISS, a contribuição previdenciária patronal, o imposto de renda e a contribuição social. Tudo isso aqui é calculado numa única guia, que é chamada de DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tributos. 8 tributos que somados geram uma única guia. Então tudo é recolhido somente pelo DAS. O Simples Nacional também tem aí suas regras de obrigações acessórias mais simplificadas. Você envia somente uma declaração por mês, tem uma declaração anual, enfim, vai ter aí as suas nuances, os seus detalhes. Mas o que importa aqui para você entender é que o Simples Nacional, ele, em relação aos tributos que incidem sobre o consumo, que são esses caras aqui, obviamente, quando você tem ICMS, você não tem ISS, mas esses 5 tributos aqui, quando você compra e você está no Simples Nacional, você não tem direito a crédito. Isso é importante você saber. Por quê? Isso significa
significa que o valor que você pagar na aquisição de uma mercadoria não vai te dar direito a créditos, então você vai ter ali sempre o seu custo majorado em detrimento de uma empresa que esteja dentro do lucro presumido e do lucro real. Por isso é importante você fazer a conta, né? Quanto de crédito você está abrindo mão? Será que compensa realmente em relação ao tanto de tributo que você está pagando a menos na saída? Isso é importante você entender. Tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre direito a crédito, né? O que é ter direito a crédito? É importante que você entenda, então eu já vou deixar o link na descrição. Já aproveita, abre aí esse conteúdo na próxima aba para quando você terminar esse vídeo, você já acessar e entender como é que funciona, tá bom? Então, quando eu falo de Simples Nacional, esse é o cenário macro, trazendo bem de forma resumida aí para você. Quando você fala de lucro presumido, o que é esse nome lucro presumido? Primeiro a gente precisa entender essa essência. Apesar de que eu não vou falar dos tributos que tenham incidência sobre a renda, eu preciso falar deles quando eu falo de lucro presumido e de lucro real. Por quê? Porque esse nome, ele se refere à forma de apuração dos tributos que incidem sobre a renda, que são o quê? O imposto de renda e a contribuição social. Nesse primeiro caso, o imposto de renda e a contribuição social, eles incidem sobre o lucro. Pronto. Nesse primeiro caso, para a gente calcular o imposto de renda e a contribuição social, nós fazemos uma presunção do lucro. Nós presumimos o lucro, né? Então você tem ali uma presunção de quanto vai ser o seu lucro para aplicar o tributo. Então, vamos falar de setor de serviço, que é um exemplo muito clichê, né? Vamos supor que você tem ali faturamento de R$100. No setor de serviço, o percentual de presunção é de 32%. Isso significa dizer que presume-se que o seu lucro vai ser de 32%. Então, o seu lucro vai ser de R$32. Sobre esse valor presumido, você vai aplicar as alíquotas de imposto de renda, 15 mais 10, mas eu não vou entrar no mérito do cálculo, vou trazer um cálculo bem simples mesmo aqui, só para vocês entenderem. Então, sobre R$32, a gente aplica 15% para encontrar o valor do imposto de renda devido, e sobre R$32, a gente aplica 9% para encontrar a contribuição social devida. Então, eu estou fazendo uma presunção do meu lucro, diferente do que acontece no lucro real. Nesse mesmo exemplo, vamos supor que uma empresa teve R$100 de faturamento, mas ela teve ali entre custos e despesas R$90. Custos e despesa. Pronto. Ela teve quanto de lucro? 10 foi o lucro dela. Então isso significa que sobre o lucro vai se calcular o imposto de renda e a contribuição social. Essa é a diferença da tributação no lucro presumido para o lucro real. Mas trazendo para os tributos sobre o consumo, que é o que eu sempre explano aqui, o que é que muda de um regime para o outro? No regime do lucro presumido, no regime de tributação do lucro presumido, você necessariamente vai apurar o ICMS no regime da não cumulatividade, igualzinho acontece aqui, não cumulatividade. No caso do IPI, você também vai adotar o regime da não cumulatividade, igual que acontece aqui. Então, se você tiver direito a crédito, você vai poder se aproveitar. Observem que é diferente do Simples Nacional, não dá direito a crédito em hipótese alguma, né? Então, aqui nós temos ICMS e IPI apurados iguais. O que é que muda? PIS e a COFINS. No caso do lucro presumido, o PIS e a COFINS são apurados da forma cumulativa. Isso significa dizer que você não tem direito a crédito referente ao PIS e COFINS se você estiver dentro do lucro presumido. Já no lucro real, o PIS e a COFINS são calculados também no regime da não cumulatividade. Isso significa dizer que você tem direito a crédito de PIS e COFINS se você estiver no lucro real. Então, o regime de tributação, ele impacta diretamente na forma de cálculo dos tributos e a apuração. E como é que isso interfere no seu preço, no seu custo? Depende. Você vai ter crédito? Você não vai ter crédito? Depende de muita coisa. Não deixa de acessar o vídeo que trata sobre créditos aqui no nosso canal. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Também tem vídeo sobre cumulatividade e não cumulatividade. Vai fortalecer um pouco mais o seu
seus conceitos. Nesse vídeo o objetivo vai falar do regime de tributação, cada um deles, suas peculiaridades, né, e desmistificar também esse mito de que o Simples Nacional é sempre o melhor regime para o micro e para o pequeno empreendedor. Isso não é verdade. Depende da análise do seu custo e do seu preço de venda, das suas despesas. Depende um monte de informação para chegar a essa conclusão. Outro mito é que o lucro presumido é melhor do que o lucro real. Veja que, inclusive, no nosso exemplo, a gente aplicou no lucro presumido, a nossa base de cálculo foi maior do que a base de cálculo no lucro real. Por quê? Porque a gente teve mais despesas do que o que foi efetivamente presumido aqui no lucro presumido. Então, na verdade, você precisa entender a essência, a lógica e calcular, usar esse critério para calcular dentro do seu negócio qual é o melhor regime e escolher o melhor para que você nunca deixe dinheiro na mesa.